Salve, galerinha que falou, Elton. E o Joel. A gente vai reagir a um vídeo lá do canal do Ei Nerd. Do Ei Nerd, cara. O Ei Nerd faz tempo que a gente não trouxe um react do canal dele, cara. Isso aí. E dessa vez é o exorcismo de Emily Rose. Isso. A verdade chocante por trás do desde caso... Do caso real, tá bom? Porque pra quem não sabe aí foi baseado lá, né? Especial Sexta-feira 13, que nós não estamos vendo na Sexta-feira 13, que nós estávamos... dia 10, terça. 2 meses após ele ser lançado esse vídeo. Exatamente. Bora dar uma olhada. Bora né? ver, né? Uma história famosa aí, mas bora ver os detalhes que ele vai trazer aí pra gente. Tudo na descrição, como sempre. Play. Esse caso é bizarro, cara. Ela era só uma adolescente quando começou a ser atormentada por vozes, convulsões incuráveis e foi internada no hospital psiquiátrico. Mas ao invés de melhorar, ela piorou. Muito. Ela passou por quase 70 sessões de exorcismo, que ela mesma pediu pra ter, e teve os momentos mais terríveis da vida dela filmados. Ela morreu aos 23 anos, toda desfigurada e desnutrida, mas nem depois da morte ela teve descanso. O corpo dela foi desenterrado para ser investigado, e Hollywood aproveitou a história dela para fazer filmes. Ela fez um país inteiro ficar sem palavras e mudou para sempre o ritual de exorcismo. Vem comigo para conhecer os detalhes macabros da verdadeira história da Emily Rose, com fatos que nenhum filme teve coragem de mostrar. Caraca, da hora, hein? Faz tempo que eu assisti esse filme, tenho que reassistir. Inês Trunks, Peter aqui. Bom, hoje é sexta-feira 13 e nem sempre a gente precisa recorrer a uma história mentirosa para entrar no clima. Esse vídeo é prova que a vida real é cheia de mistérios aterrorizantes, mistérios inexplicáveis. Faz 50 anos que a tragédia de uma garota segue sem explicação. A religião, a ciência e a justiça não chegaram no consenso e no meio desse caso, uma garota de 16 anos que tentou fazer tudo certo. Com vocês a história sinistra e real da Emily Rose. E se vocês querem vídeos com mais casos reais como esse, vocês têm que se inscrever e ativar o sininho. A gente pode estar só começando. Vai depender do que vocês comentarem aqui embaixo. Vamos lá. Bom, estavam começando os anos 1950 e uma fofoca rodava a cada cochicho da cidade de Lebelfink, na Alemanha. Anna Michelle entrava para se casar na igreja usando um véu preto. A mensagem era clara. Todo mundo sabia que quando uma noiva entrava na igreja com um véu preto, a família tinha sido desonrada. Anna Michelle teve uma filha antes de se casar. E na época, imagina, 75 anos atrás, isso era uma vergonha. Uma mancha que ia ficar para sempre na família Anna. E mesmo com todos os olhares atravessados e comentários humilhantes, Anna se casou na igreja. Pouco tempo depois, Anna teve outra filha, agora uma filha legítima. E ela nunca ia imaginar que aquela criança ia ser conhecida no mundo inteiro, mas de uma forma terrível. O filme Requiem chamava essa garota de Micaela. O exorcista de Emily Rose também mudou o nome dela. Mas, na vida real, ela era Anne Elizabeth Michael, ou simplesmente Annalise. Annalise teve uma infância totalmente comum, até que sua irmã mais velha, aquela filha ilegítima de Anna, morreu com 8 anos de idade, por conta de uma complicação numa cirurgia para só desgraça na vida dessa mulher e da mãe dela. Retirar um tumor agressivo. Isso mudou a mentalidade e os hábitos de Annalise para sempre. Ela sempre foi uma garota muito sensível e, depois dessa tragédia familiar, Annalise sentiu que ela deveria cumprir penitências para compensar os pecados da mãe. Para ela, a morte da irmã ainda na infância foi resultado daquele grande pecado antes do casamento. Assim, Annalise ficou obcecada em se livrar do mal. Ela ia à igreja pelo menos 2 vezes por semana, fazia jejum, rezava o tempo todo. Ela passou a dormir algumas noites sem roupa, numa pedra fria no chão. Tudo para redimir os pecados da família a partir do sofrimento dela. Desde jovem, Annalise buscava mortificação, mas ela não imaginava o que o futuro guardava para ela. Ela era uma adolescente saudável e trabalhava normalmente na serraria da família. Mas aos 16 anos ela teve uma convulsão muito forte, e isso por si só já foi bastante assustador. Na época, a epilepsia era chamada de o grande mal. A família correu para buscar tratamentos com médicos e neurologistas, mas esse problema não era o único que a Annalise estava enfrentando. Tinha mais coisas perturbadoras acontecendo que só a Annalise sabia. Na rotina de orações diárias, a Annalise começou a ter visões estranhas e sentia a presença de seres demoníacos em volta dela. E esse segredo ela guardou só para ela por muito tempo. Ela pensava que eram tentações do inimigo querendo fazer ela deixar de rezar. E por isso ela insistia, né? Como se rezar fosse um ato de resistência contra as forças do mal que agiam sobre a família dela. Mas as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Ela começou a escutar vozes dizendo claramente que ela era amaldiçoada, que a alma dela já estava condenada e que ela ia apodrecer no inferno. Nessa época, ela ainda era adolescente, mas o terror era tanto que ela chegou a pensar em tirar a própria vida. Em paralelo a isso, as medicações não pareciam fazer efeito. Ela foi internada num hospital psiquiátrico, mas a saúde de Annalise não melhorou. Foram muitos meses internada, tomando remédios antipsicóticos, antipilépticos e até remédios para a esquizofrenia. E, mesmo assim,
ela seguia tendo convulsões e vendo rostos diabólicos durante vários momentos do dia, todos os dias. Como ela nasceu num lar cristão, né, e vendo que a medicina não ajudava em nada no sofrimento dela, Annelise começou a considerar que os tormentos dela podiam ser possessões demoníacas. E aí, como os tratamentos não ajudaram em nada, ela deixou o hospital e voltou para casa. Ela e a família fizeram uma peregrinação para San Damiano, que era considerado um lugar santo. Talvez lá ela encontrasse a cura. Mas ao invés de ser uma viagem com boas energias, Annelise e as pessoas em volta dela começaram a perceber coisas estranhas. Annelise, que era tão devota, sabe, naquela viagem ela evitava olhar ou chegar perto de qualquer coisa que fosse sagrada. Caraca, mano. Ela não conseguia entrar em nenhum lugar que tivesse um crucifixo. Ela se recusou a beber água de uma nascente milagrosa. E ela exalava um cheiro terrível, né? Parecido com enxofre. Depois dessa viagem, a própria Annelise e todos que presenciaram essas coisas começaram a achar que o pior tinha acontecido. Annelise estava possuída. A essa altura, com 19 anos, Annelise não tinha mais recursos médicos que resolvessem os problemas dela. E ela também não conseguiu um refúgio e alívio nas orações que ela mesma fazia. E depois daquela viagem a San Damiano, ela mesma procurou uma igreja e pediu para ser exorcizada. Ela procurou o padre da cidade para pedir ajuda, mas o pedido de exorcismo foi negado. Aí Annelise se sentiu devastada, mas ela insistiu. Ela procurou outra igreja e explicou tudo, mas o pedido de exorcismo foi negado pela segunda vez. Os primeiros religiosos que tiveram contato com ela reforçaram a suspeita da doença, né? E não iam conceder o ritual de exorcismo para uma moça que parecia ser esquizofrênica, né? E além disso, para que ela pudesse ser exorcizada, um bispo teria que autorizar. Annelise seguia sendo perturbada diariamente por visões e vozes que nenhum remédio conseguiu curar. E, a cada dia que passava, o estado dela piorava mais e mais. Ela costumava se ajoelhar 600 vezes por dia. Eita. E, numa dessas vezes, ela acabou rompendo o ligamento do joelho. Nisso, ela se arrastou para debaixo da mesa e ficou lá por 2 dias, urrando, agindo como um animal. Além disso, era comum que ela passasse os dias gritando por horas. E ela passou a se alimentar de coisas estranhas, como aranhas e carvão. O dia a dia ao lado da Annelise era perturbador. Numa tarde, ela chegou até a morder a cabeça de um pássaro morto e lamber a própria urina no chão. Não tinha mais saída. Annelise piorou muito. E como nenhum religioso da cidade aceitava fazer o exorcismo nela, a família foi para uma cidade próxima para, quem sabe lá, né, conseguir um ritual. Annelise e os pais dela viajaram para Würzburg. Foi uma viagem de 260 quilômetros que parecia muito mais distante do que realmente era. Por causa da ansiedade e da esperança de finalmente conseguir ajuda. doido. Lá, Annelise ficou frente a frente com o vigário Ernst Alt. E depois que ele viu a Annelise, ele concordou que ela não parecia uma garota com problemas psíquicos. Tinha coisa mais ali. O padre Alt, ele fez os documentos e em setembro de 1975, o bispo Joseph Stangl concedeu a permissão. O responsável pelo ritual seria o padre Hens, mas tinha uma condição. Tudo deveria acontecer em sigilo. O padre Hens chegou na casa simples de Annelise numa manhã de outono. O vento era gelado apesar do sol. Ele usava um chapéu e roupa toda preta e trazia um livro antigo na mão, o Rituale Romanum, um manual de exorcismo que existia desde 1614. Não tinha mais volta. E Annelise finalmente ia passar por um ritual antigo e perigoso. O clima de esperança tomou a casa inteira. O padre Hens preparou todos os objetos, as vestimentas oficiais e começou o ritual seguindo cada passo do manual. Aquele mesmo manual que realizava exorcismos no mundo inteiro há mais de 300 anos. Mas a alegria durou pouco. Se aquilo era um fenômeno maligno, ele era extremamente forte. Foram 10 meses de batalha espiritual intensa. Annelise passou por 67 sessões de exorcismo, 1 ou 2 por semana, com duração de até 4 horas. Num certo ponto, o padre Hens precisou pedir com que o padre Alt fosse junto com ele, porque sozinho ele sentia que não podia, não estava conseguindo. Durante todo esse tempo, Annelise ficava trancada num cômodo, dia e noite, e se recusava a comer, beber ou dormir. Às vezes a agressividade dela era tanta que a família precisava acorrentá-la na cama. Mas durante os rituais, o que era terrível ficava ainda mais assustador. Annelise mudava de voz, assumia vozes masculinas com línguas e sotaques que ela nunca conheceu. Agora E isso aí quando acontecia, mano. ela se apresentava com nomes esquisitos de Lúcifer, Judas, Nero, Caim e Adolf. Mas ela não passava o tempo todo em crise. Os dias alternavam entre momentos traumáticos e momentos de silêncio e dor. Quando a Annelise estava consciente de si, ela falava sobre a própria morte. No meio de tantos momentos de horror, ela entendeu algumas coisas. A primeira é que ela não ia conseguir se libertar da possessão. A segunda é que ela poderia encontrar um propósito no autossacrifício. A Annelise começou a dizer que iria dedicar todo aquele sofrimento e até a própria morte dela para expiar os pecados do mundo que ela conhecia. A Annelise parou de comer. Mesmo nos dias de calmaria, ninguém conseguia fazer a Annelise se alimentar. E ela também pediu para que não tivesse mais atendimentos médicos dali em diante. A Annelise decidiu. Ela ia entregar a própria vida no mais absoluto sofrimento.
pela salvação das almas. Era o dia 1º de julho de 1976. Na madrugada, Annelise disse uma frase que a mãe dela nunca mais ia esquecer. Mãe, estou com medo. A noite seguiu. Era o auge do verão na Alemanha, e a natureza preparou um cenário bonito. Os pássaros cantavam, o sol brilhava, o dia amanheceu como qualquer outro dia de verão. Mas, para a família de Michael, aquela manhã foi sombria. Annalise morreu durante o sono, aos 23 anos de idade. No meio da dor e as lágrimas, a família também sentiu, quase que com culpa, um certo alívio. Annelise finalmente descansou. A história deveria parar por aqui, mas a tragédia se estendeu muito mais. Logo depois da morte da Annelise, os padres Ernest Alt e Arnold Hans fizeram um comunicado do óbito para as autoridades locais, mas o que ninguém esperava é que as autoridades abriram um inquérito imediatamente e as investigações começaram. Os promotores públicos responsabilizaram os 2 padres e os pais da Annelise de homicídio causado por negligência médica e o caso ia a julgamento. Mas mesmo antes do início do processo, uma freira carmelita da cidade de Aargau, na Alemanha, enviou uma carta para os pais da Annelise. Ela contou que teve uma visão. Diziam que o corpo de Annalise estava intacto, incorrupto, mesmo depois de tantos meses enterrado. E essa seria a prova definitiva dos fatos sobrenaturais que aconteceram com ela. Essa hipótese caiu como uma bomba na família da Annelise. Era um sofrimento terrível ter enterrado a filha, mas desenterrar é inimaginável. Mesmo assim, eles não conseguiram desprezar a freira. Se ela tivesse certa, eles teriam uma comprovação de que o sacrifício da Annelise não foi em vão. Era um sinal concreto de que a Annelise venceu a batalha espiritual de que ela lutou por tantos anos. Os pais, então, decidiram pedir autorização para exumar os restos mortais da Annelise. A desculpa que eles usaram para as autoridades é que a Annelise foi enterrada às pressas num caixão precário. Eles gostariam de dar um fim mais digno para a filha. E a autorização veio. Nenhum pai ou mãe está pronto para escolher o caixão do filho. Mas os pais da Annelise estavam fazendo aquilo pela segunda vez só para ela. Por mais perturbador que isso fosse, a chance do corpo incorrupto era o que dava forças. Chegou o dia da exumação. Os pais da Annelise não dormiram direito à noite. Era um mix de emoções, tristeza, ansiedade, medo e esperança. Tudo misturado. Eles se arrumaram cedo e seguiram para o cemitério da cidade no mais profundo silêncio. Os trabalhadores já estavam prontos para o serviço. Mas a verdade é que ninguém está preparado para desenterrar uma jovem e conferir o estado dos restos mortais. Mas o momento chegou. O padre Arnold Brentz e Ernest Alt também foram chamados para presenciar esse momento. Os olhares dos exorcistas e dos pais da Annelise se cruzaram como se conversassem alguma coisa. Mas uma coisa que não existia em palavras. Além deles, autoridades, peritos e até um fotógrafo estavam presentes. Tudo que envolvia a morte da Annelise assumiu um caráter oficial na cidade. O novo caixão da Annelise também estava lá, aberto do lado do túmulo ainda fechado, pronto para receber o corpo dela, independente do estado que ele tivesse. Os coveiros estavam prestes a começar a cavar e um deles tomou coragem e alertou os padres e os pais a não ficarem muito perto e nem olharem diretamente para aquilo, e que eles iam contar exatamente como ela estava. A verdade é que a lembrança de um cadáver é traumática em qualquer estado, principalmente para as pessoas que conviveram com aquela pessoa. Todos concordaram, os padres e os pais se afastaram, mas eles não podiam ouvir o barulho da pedra sendo movida, os pais cavando a terra e o caixão sendo puxado para fora. Era o tipo de som que poderia perturbar as noites de qualquer um, Mas as autoridades e o fotógrafo assistiram tudo de perto e registraram. Naquele dia, os relatórios oficiais divulgaram a informação de que o corpo de Annalise já estava em estado avançado de decomposição. Mas as fotos que foram tiradas durante a exumação nunca foram divulgadas. Por outro lado, os restos mortais de Annalise foram movidos de um caixão para o outro, com os coveiros segurando ela pelos braços e pernas. Isso seria um indício de que o corpo dela poderia não estar tão decomposto assim como eles disseram. Annelise foi fotografada, analisada e enterrada pela última vez naquele dia. Mas é finalmente bizarro se eles conseguiram mudar ela pegando pelos pés e pelas mãos depois de meses enterrada. Cara, é muito bizarro, cara. Porque não sei, era pra dar, não era. Não sei, não. Não dura esse tanto de tempo. Depende de Conseguiu quantos meses descanso eterno. a gente tava falando. Mas a história dela ainda tinha mais capítulos e ela iria ser exposta mais vezes, só que de jeitos diferentes. Em 30 de março de 1978, a cidade de Klingenberg amanheceu agitada. O povo comentava sobre o julgamento que iria começar. A imprensa estava de olho no banco dos réus. Um pai, uma mãe e 2 padres. Todos acusados de deixar uma jovem doente morrer de inanição. Antes mesmo do juiz dar sentença, o julgamento estava acontecendo nas folhas de jornal e nos comentários de casa em casa, A Annelise morreu e a culpa era de quem? Da família, da religião, dela mesma, dos médicos ou do diabo, Esse tipo de coisa. Os psiquiatras que atenderam a Annelise no hospital foram chamados para prestar depoimento. Eles foram diretos. Para eles, os padres tinham feito um ato de indução doutrinária com os rituais de exorcismo, Isso teria reforçado o estado psicótico da Annelise. Para os psiquiatras, se ela tivesse sido levada para o hospital e forçada a se alimentar, ela ainda estaria viva. Perante o tribunal, os médicos afirmaram categoricamente: Annelise não estava possuída.
Mas um médico falou uma frase que ninguém esperava. O Dr. Richard Roth, que foi um médico chamado pelo padre Ernest Alt em um dia de exorcismo, contou que, depois de consultar a Annalise naquele estado, ele disse: não existe remédio contra o diabo. A defesa dos padres foi feita por advogados contratados pela igreja. Os advogados argumentaram que o exorcismo tinha sido um ato lícito e que a Constituição alemã dava o direito dos cidadãos de exercer as suas próprias crenças religiosas sem restrição. A defesa dos pais apelou para o impacto. Eles exibiram para o júri as gravações de vídeo de várias sessões de exorcismo da Annelise. E por mais céticos que muitos ali fossem, todos ficaram abismados com as imagens, o comportamento e as vozes que saíam da Annelise durante o ritual. Foram cenas perturbadoras dela fazendo movimentos impossíveis, e os diálogos entre os vários espíritos que estavam dentro dela eram perfeitamente audíveis. Num dos vídeos é possível diferenciar vozes masculinas de dois demônios discutindo entre si sobre qual deles teria que sair primeiro do corpo da Annelise. E as duas vozes assombrosas saíam dela. A mãe de Annalise sentou no banco dos réus e falou sem medo: Deus nos disse para exorcizar os demônios de minha filha, e eu não me arrependo de sua morte. Para uma pessoa de fé, essa foi uma fala grandiosa, mas, para a justiça, foi um escândalo. No fim do processo, os pais da Annelise e os dois padres foram considerados culpados de homicídio e negligência médica. O juiz deu uma sentença de 6 meses com liberdade condicional, desde que pagasse uma fiança. Todos foram considerados culpados por permitir que uma garota de 23 anos morresse de fome dentro da própria casa. O caso fez a Alemanha inteira debater sobre a liberdade religiosa e os direitos de pais e filhos. Depois disso, os bispos da Alemanha pediram para o Vaticano rever o ritual de exorcismo por causa do que aconteceu com a Annelise, e um processo foi aberto para estudo. Em 1999, o Vaticano publicou a primeira atualização do ritual de exorcismo desde o século XVII. E desde então, é obrigatório uma avaliação médica antes de tudo. Só depois da liberação clínica, com exames comprovando a saúde mental, é que o exorcismo passa a ser uma opção para as pessoas que se sentem perturbadas. E essa é a regra até hoje. O caso da Annelise provocou processos, debates, mudou leis da Alemanha e do exorcismo no mundo inteiro. Mas a história ainda não parou por aí. Quando completou 30 anos da morte da Annelise, essa história voltou à tona. Em 2005 lançaram o filme Exorcismo de Emily Rose. O filme virou um clássico dos filmes de terror e a história da Annelise apavora muita gente até hoje. E nem assim a Annelise descansou. Uma foto real dela foi mostrada no filme. Mas muita gente não sabe que durante as gravações da história da Annelise para o cinema, outros fenômenos assustadores voltaram a acontecer. A atriz, a Laura Linney, que interpreta a advogada Erin Brunner no filme, ela contou que o rádio e a televisão dela ligavam sozinhos no meio da noite durante o tempo que ela gravava o exorcismo de Emily Rose. A própria Jennifer Carpenter, que interpretou a Emily Rose, ou seja, a Annelise da vida real, ela também contou que presenciou fenômenos parecidos com esse, e igualmente inexplicáveis. Ela jura que o rádio da casa dela também ligava sozinho, mas com detalhe: ele tocava sempre o mesmo trecho da mesma música, várias e várias vezes durante a noite. A música era sempre Alive, da banda Pearl Jam. Toda noite, durante a gravação do filme, a atriz era acordada por essa música no rádio, sendo que ninguém tinha ligado o aparelho. E para piorar, a música ficava repetindo a mesma parte do refrão que diz I'm still alive, ou seja, eu ainda estou vivo. Será que a Annelise ficou perturbada com a exposição no filme sobre ela? Será que a alma dela ainda não encontrou descanso? Ou será que eram os espíritos que estavam só brincando com quem abriu a porta fazendo filme? Até hoje ninguém tem certeza do que atormentava a Emily Rose de um jeito tão brutal. A garota foi possuída por vários demônios ou sofria de um mal psiquiátrico severo? Ninguém consegue comprovar, mas também ninguém consegue desmentir. O que vocês acham desse caso? Comenta aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam também do filme. Se o filme passou alguma atenção pra vocês. E se vocês gostaram desse quadro, comenta aqui embaixo. Faz muito tempo que eu assisti esse filme, cara. Outras histórias de casos reais. Toca aqui agora, se inscreve no canal. O legal é vocês estarem inscritos com o sininho, pra vocês nunca perderem o que acontece dentro do universo nerdístico, da cultura pop como um todo. É muito bom saber que você tá aqui desse lado. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui. Muito bom, Vitor. Cara, essa história ela é realmente muito bizarra, cara. Muito. Tem os dois lados, né? Tem a galera que defende o lado da ciência, da medicina e tal, e tem a galera que defende mais o lado da fé, cristão e não sei o quê. Mas é muito louco, porque ela teve o atendimento durante anos ali. Sim, da resolveu, medicina, né? E tal, psiquiátrico, remédio sem parar e nada resolvia. Aí depois que nada deu certo, partiram pro exorcismo, né? Sim. E acabou que não dando certo também. Cara, eu vou te falar, essas paradas das vozes aí, gente, É me muito desculpe, bizarro. mas eu acredito que são demônios, tá?
É muito Porque bizarro. realmente uma pessoa mudar completamente a voz assim, várias vozes, pra quem Várias tá vozes. ligado, Eu já vi só tá ligado porque tá ligado. Eu já vi isso pessoalmente uma Eu vez. acho que nenhuma doença mental consegue ter esses sintomas não, tá? Na moral. Uma vizinha minha passou por isso uma vez e, cara, era muito bizarro. Mano, muito bizarro. E, tipo, e em relação ao exorcismo, tipo, várias pessoas de várias igrejas foram lá na casa dela no dia e, tipo assim, o bicho brincava da cara da galera, tá ligado? É Tipo assim, complicado, mano. só teve uma pessoa, um pastor, que pelo jeito parece que era pastor de verdade na época, eu não sei como é que tá hoje em dia. E aí o cara Que respeita, quando né? chegou lá, o bicho saiu, entende? E é muito louco, porque era uma pessoa que não tinha nada a ver com religião, tipo, era uma pessoa ali mesmo, né, que vivia a vida dela, não tinha nada a ver, não ia em igreja nem nada, e num dia, era uma pessoa super normal, vizinha nossa, super de boa, e do nada a bicha mudou, era uma pessoa pequena, magrinha, ela era mano. baixinha, magrinha, e ninguém segurava a mulher, e ela falava de tudo quanto é jeito, ela revelava as coisas das pessoas que chegavam perto dela, tá ligado? Pessoas que ela nem conhecia, de pastores ou pessoas de igrejas e tal, voz feminina, masculina, de tudo quanto é jeito. E teve uma pessoa que ela respeita quando chegou, ela, ó. Pra tu ver, mano. Meteu o Mano, pé. eu vou te falar, cara. Olha, não sei não. E Deixa foi seu anos aí, comentário, né, tá? mano? Aí foi anos, É. anos, a pessoa sem comer, sem Sim. se alimentar, sem beber. Pô, Sofreu comportamentos muito, muito né, bizarros, né, mano? Comportamento muito bizarro. Lamber a própria urina, comer Aham. animais e. Pô, Enfim, né? Cara, deixe seu comentário o que você acha da história, tá? Se você gosta do filme também, se já assistiu ou não. O que esse você filme acha, a gente tá? nunca assistiu em live. Eu acho que nenhum Exorcista a gente assistiu em live, né? Será? Nem o de 1970 lá, aquele primeirão, a gente não assistiu também Quem não. sabe em também a live. gente não veja, pra quem É. não tá ligado, a gente já assistiu muitos filmes assim na roxinha, né, mano? Enfim, é isso. É né? isso aí, se você gostou, inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto, é nóis e Tchau, tchau.